Nesta primeira parte, nós vamos ver toda a operação do equipamento e os procedimentos para efetuar todos os testes necessários para localizar os defeitos. Temos aqui um Bio 2000, o proprietário reclama que ele não faz exame em 505, ureia, glicose, creatinina, então vamos ver como ele está. Eu já tirei o papel dele e cobri o sensor, ele tem um sensor aqui, ó, cobri com um pedacinho da folha do papel, só para não ficar gastando o papel, né? Mas eu já fiz um teste inicial, está funcionando a impressora, é isso que importa no momento. Quando você liga ele tem esse tempo de aquecimento de 10 minutos, justamente para estabilizar a lâmpada, para que você não faça testes com a lâmpada ainda instável. Quando você liga, a lâmpada vai lá em cima, o pico de luz dela, e vem caindo rapidamente. Depois de uns 10 minutos, ele começa a estabilizar e vai ficando uma curva mais constante. Aí dá para fazer exame. Nesse período não é bom. Mas se você tiver na manutenção e precisar toda hora liga, desliga, tira a tampa, puxa para cá e puxa para lá, ficar esperando 10 minutos a cada vez é uma loucura, né? Então, você pode usar um artifício. Pressiona a tecla Start e liga. Aí ele vai direto, já permite que você saia fazendo tudo que você tem que fazer. Uma coisa obrigatória é checar como o equipamento chegou para você. Então, teste as teclas, uma a uma. E assim vai. Uma tecla que estraga muito é Start, né? Mas está perfeita. Então, já testei todo o teclado, está ótimo. Esse canal está te ajudando? Você quer ajudar o canal? Então faz um Pix. Usa o QR Code que está na tela ou o e-mail logo abaixo. Você tem aquela versão que é o Bio 200 e ele só trabalha com fluxo. Então tudo que você tiver que fazer, você aspira para a cubeta e faz o exame. Mas o Bio 2000, você gira e tem a opção tubo, que nós vamos usar bastante aqui para fazer os testes, já vou explicar. Mas, de início, vamos primeiro testar a cubeta. Isso aqui é água de torneira. Venho aqui, seleciono um teste. Vou no teste de absorvância. Posso fazer qualquer filtro. Vou escolher esse 340 mesmo, que é o filtro que mais sacrifica a lâmpada, né? Já que é uma lâmpada visível, que está fornecendo um pouco do espectro dela de luz ultravioleta. Então isso força bastante a lâmpada. E se tiver que dar problema, dá nesse comprimento de onda. Problema com a lâmpada, né? Vamos lá. Tempo de retardo, eu vou pôr 3 segundos, que é porque quando enche a cubeta faz um turbilhão lá dentro. Dá tempo do turbilhão acalmar. Cubeta assim, ele falou que é 37 graus, para mim pouco importa. Eu vou pôr aqui o volume aspirado, vou pôr 500 microlitros, que é o mais usado. Ele já fala que é cubeta de fluxo, eu falo, é isso mesmo. Insira a água. Está falando baixa estabilidade fotométrica. Aí. Já começa apresentando o primeiro erro. Vou de novo na absorbância. Vou selecionar outro comprimento de onda. Vou pôr de 546. É um comprimento muito fácil de passar nos testes. O blank, eu estou usando a própria água. E tá aí, tá quase zerado, tá bom, ó. Tá dando 0,05. Vou confirmar sim. Eu aceito. Vamos medir a primeira amostra então. Deu 0,02, tá bom? Amostra 2. Deu 0,03, já entendi, pronto, acabou o teste.
O que eu concluo disso? A bomba está funcionando, os 500 microlitros são capazes de encher a cubeta. Você viu aqui que eu mostrei se estava tendo gotejamento na ponta da mangueira de amostra. Se tiver gotejamento, tem algum vazamento no sistema. O vazamento pode ser da bomba aqui atrás, problemas de pressão no tubo peristáltico. Tudo isso eu verifiquei agora. Então, problemas básicos assim, eu só vi que está faltando ganho para o filtro de 340. O restante está funcionando. Vamos fazer um teste agora com o tubo de ensaio, porque assim eu elimino a cubeta e nós vamos checar outras coisas. Se a cubeta tiver problema, no tubo de ensaio não aparece. Outra coisa é que com o tubo de ensaio eu preciso de um ganho menor. Eu tenho uma melhor passagem de luz. Vou fazer com tubo de ensaio comum, olha, nem é tubo específico para teste. Já vamos falar sobre isso. De novo o teste, vou de novo no teste de absorvância. Ele escolheu já de cara o 340, é esse mesmo. Vou mesmo assim deixar o retardo de 0,03, eu gosto. Deixa a cubeta assim, não importa para mim. Volume aspirado 500, vou deixar a bomba trabalhar. Mas a bomba não está trabalhando, né? Nós estamos no tubo de ensaio. Eu só gosto de ver as coisas funcionando. Ele fala, insira água, não precisa inserir a água, porque eu não estou na bomba, eu estou no tubo de ensaio. A bomba ligou, mas eu não preciso dela, só estou ouvindo o barulho dela. Luz baixa, continuo realmente com problema em 340, está faltando ganho. Vou fazer agora um teste nos mesmos 546, agora eu vou deixar a bomba de fora, agora eu vou mudar a coisa, ó. Cubeta, não. Então ele sabe que eu estou em tubo de ensaio. Bloco óptico, tubo, ele sabe. Insira a água, pressione Start. Ele girou o filtro, mas não liga mais a bomba. É importante fazer esses testes e checar tudo isso. E nós nem começamos o trabalho ainda, né? Estamos só verificando como o equipamento está. Coloca o blank, é o mesmo. Água. De torneira ainda, hein? Zerou, né? Ou seja, a cubeta está meio sujinha. Você viu que com a cubeta dá uns números um pouco mais altos. Ele pede 2 vezes a confirmação. Agora, insira a amostra 1. Perfeito, né? Não vou nem colocar a amostra 2. Já entendemos tudo. Agora já sabemos que a impressora está trabalhando direito. Não precisamos mais dela. Serviço de operador. Som, comunicação, impressora, esse aqui. Som, sim. Comunicação, não. Impressora, não. Memorização. Pronto. Agora não temos mais impressora. Só vamos ligar a impressora no final para devolver para o cliente. Vamos então tirar a tampa do equipamento. O aparelho está lacrado ainda. Então agora é só soltar os parafusos de baixo. Isso é um problema, ó, que fica puxando o cabo do teclado. Então você tem que fazer um calcinho lá atrás para deixar isso aqui um pouco mais folgado. Ó. Eu vou fazer assim, ó, que eu gosto. Eu apoio ele lá no transformador, fica numa posição boa. A lâmpada está com uma aparência boa, meio sujinha, mas e daí, né? Quem liga? Mas aí vem a pergunta, por que está dando energia baixa lá? Não parece ser a lâmpada culpada. Como é o envelhecimento da lâmpada? Aquele tungstênio do filamento, ele vai afinando conforme ela vai sendo utilizada e ele vai vaporizando e depositando no tubo. Isso faz com que o tubo escureça e também aquela vaporização, aquele escurecimento vai funcionando como filtro. E é incrível, né? Funciona bem mais no comprimento de onda de 340. E aí é o primeirão a ser afetado. Não é o caso aqui, ó. Então vamos mostrar melhor. Fazer uma limpeza básica, simplesmente passar um pano, e isso já é muita coisa. Olha como a lâmpada mudou. Talvez a câmera não seja capaz de mostrar, mas a olho nu não mudou muito. E aí, contra um papel branco, eu consigo ver direitinho o bulbo. Está um pouquinho escuro, não é muita coisa não. Eu não descartaria essa lâmpada. Considero ela nessa primeira inspeção como uma lâmpada boa.
Muita atenção no que eu vou falar agora. Aqui nós temos uma solução 50% de cândida, água sanitária e água de torneira. Vocês viram que a cubeta estava meio suja, então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui na cândida e pedir para ela lavar várias vezes, até encher toda a tubulação. Esta solução vai limpar a câmara, mas aí vem a questão. A pessoa vê eu fazendo isso e ele acha que vai resolver tudo com essa solução de água e cândida. E ele vai acabar destruindo a cubeta. Então, pense nessa cubeta como o bumbum do seu nenê. Não fica limpando demais, não fica esfregando demais, que você vai acabar fazendo essa criança ir para o médico. Então, isso aqui é uma revisão, eu não vou nem chamar de anual, né? Vocês viram que o equipamento estava até com lacre. Então, é fundamental que eu faça essa limpeza antes de continuar o trabalho. Mas não é para ser feita sempre, no máximo uma vez por ano. Outra coisa, você sabe que quando você mexe com cândida, a sua mão fica limbosa, né? A cubeta fica a mesma coisa. Então, agora que eu for enxaguar, eu vou enxaguar muitas e muitas vezes. Vamos deixar 5 minutos aí, repito o processo com a solução de água com cândida, deixo mais 5 minutos e encerrou. Não se usa mais essa solução. A partir daí a cubeta vai estar limpa e os testes que eu vou fazer vão estar 100% sem interferência de cubeta. Enquanto ele está de molho fazendo a limpeza, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Esse é um detalhe que eu não gosto desse equipamento, a bateria ficar em cima da placa. Já aconteceu casos da pessoa não cuidar muito bem dessa parte da bateria, que o aparelho indica no painel que está com a bateria fraca, e ele indicou para na hora. Eu vou deixar para daqui 2 meses. Não, para na hora e chama um técnico. Tem uma maneira específica de você trocar essa bateria para que você não perca o que você programou no equipamento, porque se você deixar zerar, ele zera tudo e aí você tem que reprogramar tudo de novo, aqueles exames que você fez do seu jeitinho, aquela programação sua. Então ele vai trocar essa bateria com o aparelho ligado. Mas acontece uma coisa que eu não gosto. Se você deixa a bateria envelhecer, ela pode vazar em cima dessa placa. Há muito tempo houve um caso que houve perda da placa, não havia o que fazer por ela. Aquele ácido escorre pela placa e ele sai comendo trilhas aqui e você fica louco procurando aquilo, nem vale a pena. Joga fora essa placa e põe uma nova. Fica caro? Fica, mas é o jeito. Inclusive, já houve caso de eu colocar, aqui eu faço um quadradinho aqui com filme de raio-x para que se vazar não vá para lá, fique naquele quadradinho. Mas por mim essa bateria ficaria fora, daria um lugarzinho para ela aqui fora, não em cima da placa. Se caso vazar, não pegue a placa. Mas tá aí, eu não vou mexer, é um projeto da fábrica, só estou falando a minha preferência. Feito todo aquele processo que eu acabei de explicar de limpeza da cubeta, vamos então fazer um teste com a água de novo na cubeta, água de torneira. Tá vendo que não tá aquela maravilha, né? Mas eu aceitei. Não tá também aquela maravilha, mas tá aceitável. Estou fazendo uma lavagem sem água para tirar só a água da cubeta. Porque até agora essa cubeta só viu água, não tem muito o que lavar, né? Fiz o processo de limpeza, mas enxaguei muito bem. Então não tem mais resquício de nada. O que a gente vê é que as coisas estão aceitáveis, mas não estão boas. Vamos então fazer um teste de filtros para a gente ver como as coisas vão. Você pode testar na cubeta, com isso você vai gastar a sua solução padrão, ou fazer no tubo e depois você guarda tudo que você usou. E é o que eu vou fazer. Eu vou mostrando como que a gente vai chegar às conclusões certas no final. Você tem aqui uma solução padrão de aferição fotométrica. Isso é de fábrica, da própria BioPlus. Você que é assistência técnica pode comprar isso na BioPlus, mas a BioPlus tem pedido mínimo, ou seja, se você não está querendo outras coisas, azar seu. Você vai ter que comprar coisas que você não precisa no momento para atingir o pedido mínimo para poder ter a solução padrão que você precisa. Ou você pede para uma assistência técnica autorizada, você encontra isso no site da BioPlus e você compra ela num preço maior, mas você encontra a solução padrão que você precisa. Vamos lá.
Essa é a solução padrão, ó. Tem validade de 1 ano e vamos começar. Então você tem aqui aquelas soluções colocadas em tubos calibrados, água agora deionizada. O que é um tubo calibrado? Isso aqui é um tubo calibrado, ó, pela própria BioPlus. Você encontra esse tubo na BioPlus, mas tem outros fornecedores aí. É um vidro melhor, ele marca a posição aqui. Esse vidro você pode usar ele assim, quer usar o contrário, usa. De qualquer forma, ele é virado ou para você ou contra você. Não pode usar ele de lado assim, que aí altera o valor. Então, por isso a gente usa um tubo calibrado. Não pode ser um tubo de ensaio assim, ó. Esse vidro é cheio de chumbo, não tem a transparência uniforme. Então, esse não pode ser utilizado. Então, aqui eu já tenho as soluções prontas para uso. E você tem aqui uma tabela da própria BioPlus que vem junto com essas soluções dizendo o que deve acontecer com as medições. Olha lá. Ah, se o valor der isso, acontece isso. Excelente, ótimo, bom, aceitável e ruim. Para toda a escala, olha que beleza. Então vamos no filtro de 340. Olha que ele fala, filtro 340 é o amarelo, 405 é o verde. É dessa forma, é só a pessoa seguir a bula. É feito na escala de absorbância. Então, vamos lá. Filtro de 340. Retardo. Cubeta, vou pôr não dessa vez. Não. Tubo. Coloque água. Agora, aquele risquinho, olha lá, vou pôr virado para mim. Fecho a tampa. Selecionou o filtro, está calibrando o 0, o blank meu é água de novo, 0, com tubo tudo é lindo, né? Confirmo 2 vezes e ponho a primeira amostra. Vamos colocar a própria água no 340 só para ver? Perfeito, hein? Tiramos. A gente viu que no 340 é a cor complementar. O cara fala, mas 340 não tem nada de amarelo. Estudem sobre cor complementar. É outra história que nós não vamos conversar sobre isso agora. Tá aí, amarelo. Então ele deu 2,576. Segundo a tabela, tá acima até do excelente. Então é excelente. Eu vou construir uma tabelinha aqui, ó. Tem 405, padrão é verde. Conforme a tabela, asterisco, excelente. E aí vemos o problema. No filtro vermelho, que ele disse que estava com problema, 2.639 está nessa faixa. O filtro está ótimo. Então, e aí? Está dando tudo certo. Onde está o problema? Não é no filtro, não é na lâmpada. Será que é a cubeta? Porque aí eu tenho que fazer um exame aspirando a solução, que é o que vai ser feito nesse caso. Mas seguimos com os testes. Final da história, ó. Tá tudo bom, ó. Excelente, excelente, ótimo, excelente, 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 né? Só o de 450, que é um filtro muito pouco usado, que tá ruim. O de 505 que ele reclamou, tá dando ótimo. Bom, vamos testar ele com a cubeta, aspirando mesmo, só para ter certeza? O zeramento não fica perfeito, né, na cubeta. A cubeta não tá perfeita. Mas será que ela está tão ruim a ponto de dar o problema? Insira a amostra 1. Eu vou colocar a primeira amostra água mesmo. Não é uma coisa maravilhosa, mas está aceitável. Então vamos colocar agora o nosso padrão para 505, que é o vermelho. 3244. Então antes estava dando 2,639, ótimo. 3244 está dando excelente. Bom, eu pergunto qual é o problema do equipamento dele. A cubeta não está linda, maravilhosa. Eu vou inspecionar essa cubeta ainda, porque eu queria ela com valores mais próximos do 0 quando eu coloco água.
mas não está mostrando problema por enquanto. Vamos fazer os próximos testes, que agora é bolha, sujeira, para ver o que eu concluo antes de falar com o proprietário do equipamento. Não perca a segunda parte, onde vamos verificar a cubeta e concluir os serviços no equipamento.